Boa noite a todos os desconhecidos. Vitória, podemos falar sobre isso diretamente. E vamos começar imediatamente. Vejam, em Kiev desmontaram o monumento de Mikhail Bulgakov. E finalmente a liberdade dos democratas reinou em todo o país. A economia cresceu, as pessoas ficaram felizes em viver até 150 anos, as crianças não ficam doentes. Enfim, todos são ricos e incrivelmente felizes por existir neste país aberto para todos. Ah, e na descida de Andreevsky, aliás, ele esteve lá, e foi desmontado. Essa decisão foi tomada em dezembro de 2025. Bem, aqui sem comentários, sinceramente, comentar isso, como dizem, só estraga. E tem mais uma informação interessante sobre Paramoga. Paramoga é o bombardeio da usina termoelétrica de Zaporozhye, que fornece eletricidade para a usina nuclear. Como resultado desse bombardeio, como afirmaram representantes da Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, isso levou ao desligamento da própria usina nuclear de Zaporozhye e a sua transferência para reservas internas, ou seja, para geradores a diesel e outros recursos. Esse incidente, dizem os representantes da AIEA, causa séria preocupação em relação à única linha de transmissão de energia restante na usina nuclear de Zaporozhye, que nas últimas semanas foi desligada várias vezes. Como resultado, os geradores a diesel de emergência foram acionados para garantir eletricidade ao resfriamento dos 6 reatores e evitar risco de reação nuclear. Aqui não vamos entrar na questão de por que a usina nuclear não fornece eletricidade para si mesma. Não é que seja complicado, mas são detalhes técnicos. Basta lembrar que ela não pode garantir esse resfriamento sem fontes externas de energia. Ou seja, para construir uma usina nuclear, pelo menos dos tipos que temos aqui, é necessária eletricidade externa. Agora nos dizem que a linha de transmissão está funcionando. O pessoal da usina nuclear de Zaporizhia está em abrigos e os bombardeios continuam. Além disso, essa usina é a maior da Europa e está entre as 10 usinas nucleares mais potentes do mundo. Ela ficou desligada por 20 minutos em 3 de junho. Isso não assusta muito, pois se lembro bem, já ficou parada até 2 semanas no início do conflito, quando foi tomada. E no final, bem, aconteceu o que aconteceu. Se continuarem bombardeando, vai ficar assim por 6 meses. Lembra? Tinha um buraco no revestimento e ainda tinha outros problemas lá. Enfim, ela chama uma atenção meio estranha dos militares. Então é uma situação bem tensa. Mas aqui, além da própria usina nuclear de Zaporizhia, existem coisas ainda mais perigosas. E essas coisas são justamente esses comentaristas que ficam dizendo que a Ucrânia pode conseguir armas nucleares fácil e rapidamente. De que forma? Bem, Dennis Tylerman, que é representante da Firepoint, fabricante dos 3 mísseis mais chamativos e cor-de-rosa, que voam por toda parte, atingindo alvos em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento. Ele afirma que é fácil obter armas nucleares, que todos já sabem disso, sua origem e natureza. Por que estão me irritando? Pergunta Tillerman. Vou explicar tudo para vocês. Se Putin acha que a Ucrânia não consegue fazer arma nuclear, está enganado, pois não é complicado. É, claro, é só dizer, deem dinheiro, deem armas nucleares e a Ucrânia terá armas nucleares. Na verdade, é bastante difícil de fazer, porque são necessários especialistas, são necessárias centrífugas para o enriquecimento e o enriquecimento precisa ser em alto grau. E se estamos falando sobre pedir para nos darem alguns mísseis, aí sim, isso é simples. Da mesma forma, construir uma casa também seria fácil. Tipo, me dê uma casa, pronto, está aqui. Por favor, eu sou um excelente construtor. Construir, olha só que mansão. Podemos fazer isso, mas não fazemos porque seguimos compromissos internacionais assumidos. Nossos parceiros internacionais não cumprem suas obrigações, mas seguimos cumprindo as nossas em troca da segurança prometida. A Ucrânia é um paraíso da democracia com um smartphone, como eu disse no começo. Aqui vivemos uma era de prosperidade. Após derrubarem o monumento de Bulgakov, já negociam armas nucleares, depois 1 quilo de ouro por habitante e, em seguida, outras possibilidades, como viagens gratuitas para lugares como o Havaí. Por isso, tudo está ótimo na Ucrânia. Só falta conseguir armas nucleares e esse bom país vai se tornar ainda mais poderoso e economicamente vantajoso. Você acabou de antecipar minha próxima pergunta. A Ucrânia pode voltar a ser uma potência nuclear e sob quais condições? Claro, esse é um processo muito simples e tudo está claro lá. É uma questão de decisão política e só isso. E é preciso reconhecer que nossa liderança cumpre as obrigações assumidas em relação ao status nuclear da Ucrânia. E só isso. A liderança cumpre absolutamente todas as obrigações.
Não uma, não duas, absolutamente todas as obrigações do mundo são cumpridas por Zelensky e seus asseclas. E as pessoas são livres no país. O próprio país está aberto para todos e a economia, mais uma vez, está prosperando. Ah, eu já disse, só falta trazer armas nucleares para transformar esse belo estado em algo ainda mais maravilhoso. Ah, para usar esse belo estado como exemplo para os europeus, que têm uma vida difícil, é difícil para eles viverem. A Europa está sempre em decadência. Já faz uns 28 anos, talvez até 30. Síbiga, esse magnífico representante do corpo diplomático da Ucrânia, decidiu abrir um cluster de negociações para a entrada da Ucrânia na União Europeia. E, aliás, tem essas canecas aqui. Eu estou justamente com a caneca da Rushenk, com essa mesma potência. Você pode beber dela, e então ficará mais poderoso do que nunca. O link está aqui na descrição. Obrigado, vai aparecer assim que eu mostrar essa caneca. Agora vamos ouvir o que a testemunha desses fatos tem a dizer. Então parece que a Hungria, representada por Magyar, não importa muito onde se coloca o assento, já até nem é tão importante, permitiu que a Ucrânia entrasse na União Europeia. Antes disso, Orbán dizia que não podia, mas agora Magyar diz que pode. Aliás, hoje mesmo ouvi que ele voltou a dizer que não pode. Mas enfim, se puder, então Síbiga reagiu à decisão de abertura, primeiro grupo de negociações sobre a adesão da Ucrânia à União Europeia. Ele agradeceu aos parceiros e declarou uma nova página nas relações com a Hungria. Agradeço a representação, a presidência de Chipre por sua liderança no processo de adesão da Ucrânia à UE. Mas Chipre também é um dos países mais poderosos, eu diria até que não é da Terra, mas da nossa metagaláxia. Por isso, Chipre está sempre à frente de todo o planeta. A economia dele atingiu o máximo, por isso Chipre tenta promover outros países também, para que eles também fiquem bem, para que as pessoas lá também vivam como devem viver, para melhorar a qualidade e o nível de vida. Tudo isso é compreensível. Ele expressou gratidão a todos os Estados-membros da UE, a Comissão Europeia e as instituições da União Europeia pelo seu apoio inabalável. E Budapeste também foi mencionada porque estamos abrindo uma nova página nas relações ucraniano-húngaras. Uma página que é construída com base no respeito mútuo, na confiança e no nosso futuro europeu comum. Bem, e para que esse futuro europeu não pareça um sonho para os ucranianos, por algum motivo decidiram mudar as regras de proteção para os ucranianos após 2027. Vocês se lembram de todos esses apelos do Zelensky para que todos os compatriotas voltem, quero dizer, para o Estado digital. Diga, sobre o que ele falou com Partaguin no Semertsen, com Monsieur Macron e com Starmer, enfim, com quem ele não falou sobre isso. Ele sempre dizia que os jovens são essenciais para reconstruir a Ucrânia. Nós destruímos e eles reconstroem. É assim que nos divertimos, servos do povo, todos também mantêm tudo sob controle. Às vezes, o que eles seguram cai e se quebra, mas aí o ritmo vai colar de novo. Que bobagem, e nós vamos arrumar coisas novas. Enfim, do que se trata? A União Europeia está se preparando para mais uma vez prorrogar a proteção temporária para os ucranianos. No entanto, as condições para a concessão do status podem mudar. Em vez de cancelar totalmente a proteção, a partir de março de 2027, Bruxelas tende a prorrogar o apoio, mas com possíveis restrições para homens em idade de recrutamento. Ou seja, para os ucranianos não é uma má notícia, mas para os homens recém-chegados, a situação muda. Detalhe, isso vale só para os recém-chegados. As coisas não saem como queremos. Não aconteceu como se esperava. Foi o que se pensava. Um ano atrás, os países da UE esperavam que os ucranianos passassem gradualmente para as autorizações nacionais de residência. E muitos fizeram isso, quem era mais esperto, na verdade, ou quem podia. Quem não consegue fazer a transição, bem, obviamente essas pessoas ou não trabalham, ou simplesmente não se importam. Porque, bem, sempre ficou claro que esse status de refugiado era temporário. Por isso, eu já acho que até em 2022 falei, assim que deram esse status de refugiado, que era preciso conseguir um status mais sério. É preciso aprender o idioma, é preciso arrumar algum trabalho. Aos poucos, conseguir a residência permanente. E em seguida, a cidadania. Em quase todos os países é assim. Primeiro vem a residência temporária, depois a permanente e, por fim, a cidadania. Quem conseguiu, conseguiu, e agora se o que fazer? A presidência cipriota na UE foi sobre isso que Síbiga falou. Preparou um documento analítico que o Conselho da UE vai analisar em 4 de junho, ou seja, provavelmente já analisou. Talvez ainda não tenha analisado hoje. Amanhã eu conto se houver resultados. Aspectos-chave dessa decisão.
critérios de legalidade, direito à proteção, podem vincular a legalidade da saída da Ucrânia. Isso transferirá a responsabilidade da decisão para a legislação ucraniana. Resumindo, quem sai ou cruza a fronteira ilegalmente não terá direito ao status de refugiado. Para quem já tem o status, nada muda e ninguém será obrigado a voltar. Há rumores de que outro ministério, além do da migração, está envolvido. Esse é o Ministério da Unidade Nacional da Ucrânia e vão criar mais um ministério, com um nome complicado também, mas sem esse já não conseguem mais. Na verdade, mesmo sem esse tal de Chernyshев, que é do círculo íntimo do Zelensky, e os países da União Europeia entendem que tais restrições podem levar a acusações de discriminação de gênero, ou provocar um aumento nos pedidos de asilo daqueles que se recusam a servir no exército. Mas, ao que parece, isso preocupa muito os países europeus. E aqui entra na conversa Mazishuk, ex-deputado, se não me engano. Ele fala sobre o modelo que provavelmente está sendo usado agora pelo governo ucraniano para que os ucranianos, pelo menos alguns, sejam devolvidos à Ucrânia. É evidente que quem conheceu a União Europeia, os Estados Unidos ou outros países, como República Dominicana ou Haiti, não voltará para a Ucrânia. A Ucrânia é uma espécie de Ucrânia no smartphone, cercada por arame farpado no lado ocidental. Não é piada, já mostrei isso várias vezes. O governo ucraniano cumpriu um plano baseado na chamada experiência israelense. Bem, esse tal cenário israelense, agora ele vai contar e eu vou resumir rapidamente. Na sua época, Israel teve exatamente esse problema. Faltavam trabalhadores, faltavam soldados, pois é, não tinha. Mas por que não havia funcionários? Operários, carregadores, encanadores, motoristas, cientistas. Por que não havia esses profissionais? Porque uns foram recrutados para o exército, outros fugiram para não serem recrutados. Esse é o resultado da prosperidade do país. Exatamente, é o Vinidut. As fábricas estão paradas. Os judeus não estão vindo. E então eles colocaram seu plano em ação. O plano era muito simples. Eles mesmos provocaram uma onda de antissemitismo. Ou seja, os próprios israelenses, não sei se isso é verdade. Quem souber sobre esse conceito ou história, comente se é real ou não. Nunca ouvi falar, mas para ser justo, também nunca me interessei. Ou seja, Mazishu diz que em algum momento, pelo que entendi, provavelmente foi em meados do século XX, talvez nos anos 70, talvez nos anos 80, que os próprios representantes de Israel estimularam o surgimento de ondas de antissemitismo em vários países. Por causa disso, representantes, novamente, cidadãos e potenciais imigrantes, começaram a retornar para a Terra Prometida. Surgiram soldados, trabalhadores e outros. Ele afirma que a Ucrânia estaria fazendo algo semelhante agora. País? Mais ou menos, os judeus viviam em grande número e todos esses judeus vieram para Israel. Diretamente, o governo ucraniano tem mais ou menos esse plano. Bem, em geral, ele fala devagar, é assim que ele conta as coisas. Para aparentemente conseguir mais soldados, a Ucrânia começou a mobilizar à força até ex-cidadãos ucranianos, que já não são mais cidadãos da Ucrânia. O deputado Mazurashi contou recentemente sobre um caso chocante. A mobilização forçada de um cidadão alemão que veio à Ucrânia para visitar seus pais e ele veio com a consciência tranquila. A cidadania dele foi retirada em 2017, quando ele renunciou a ela. Naquela época, existia um procedimento de renúncia e descobriram que ele ainda era cidadão. Você, igual a todos esses deputados lá, deixa esses guerreiros de barbearia contarem todo tipo de depoimento, testemunhas, com medo de que você não goste da Ucrânia ou que não goste do Zelensky. Entregue o passaporte e vá embora. Bem, entregar ou jogar fora o passaporte você pode, mas não se livra da cidadania e do registro. E ela te obriga a todas essas exigências cruéis modernas. Exigências do Estado moderno, que foram introduzidas relativamente há pouco tempo. Aliás, há documentos aqui sobre isso. Aqui, de 25 de novembro de 2017, diz que o cidadão da Alemanha perde essa cidadania e recebe a cidadania da Alemanha. Aqui está esse documento, então está tudo certo. Melnik assinou tudo isso e agora é o representante permanente da Ucrânia na ONU. Ou seja, não foi na época do Yanukovych, como eles dizem, algum funcionário qualquer, não. Tudo isso aconteceu já depois da Revolução da Dignidade. Na resposta do Serviço de Imigração ao Centro de Recrutamento Militar,
disse que o homem recebeu o passaporte de cidadão ucraniano em 2013 e é considerado cidadão da Ucrânia. Ressalta-se que o pedido de emissão do passaporte está arquivado, já que ele foi embora, e não há informações sobre a perda da cidadania. Então, no final das contas, e agora? O que acontece com ele? Agora ele foi considerado apto pela Junta Médica Militar e encaminhado para o serviço militar em uma das unidades militares. Ele não apresentou o comprovante de renúncia à cidadania. O centro de recrutamento afirmou que seus militares seguiram a legislação vigente. E surge novamente o pensamento de que, se a Ucrânia trata assim os cidadãos de outros países, mesmo que sejam seus ex-cidadãos, isso pode prejudicar muito as relações com esses mesmos países. E Mazurachu também falou diretamente sobre isso. Já existe um pedido à embaixada da Alemanha, mas por enquanto esse alemão, na verdade cidadão da Alemanha, está no centro de treinamento. E só podemos imaginar os prazeres que ele deve estar experimentando lá. Eu já mostrei isso antes, mas o que acontece lá é simplesmente nojento. Lá tem valas, arame farpado, e esses coitados são obrigados a... Enfim, tudo de ruim que a gente pode imaginar acontece lá. E agora aí o quê? É hora de viajar, de líderes poderosos. E aqui eles são apresentados para nós. Vamos escolher quem vai apresentar hoje os líderes poderosos. Bom, quem será? Primeiro temos Tuk Tukaste dançando uma dança. Tukina está dançando. Vitórias, 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 vitórias. Não deu certo. Dificilmente daria mesmo. E aí a gente vê quem está com a gente. Temos aqui um cidadão assim. Ele me lembra Iodin Sbadin. Tem uma musiquinha assim, com uma melodia parecida. Iodin Sbadin. Os poloneses cantavam. E era mais ou menos um cara assim. Mas esse Iodin Sbadin diz que é injusto quando os homens fogem do país. É isso aí. Obviamente isso é injusto do ponto de vista dele. Несправедливо з точки зору України. Claro que é injusto. Quando as pessoas vêm da Ucrânia, não fazem nada lá, só pegam dinheiro. E onde eles ganham algo? Onde estão? Na Alemanha, tudo bem. Em outros países, para conseguir dinheiro, é preciso trabalhar. Esses camponeses todos, que ninguém sabe de onde apareceram, não sabem nada sobre o que acontece no exterior. Eles continuam sendo camponeses, com todo o meu respeito aos representantes do trabalho agrícola rural. Isso é só uma metáfora. Eles não sabem como é na Europa, o que eles pensam. Você chega aqui, te dão uma mala de dinheiro e você, feliz, sai correndo pelas ruas, comprando todo tipo de Bulgari, Armani e outros acessórios de luxo. Na verdade, não é assim. Para se estabelecer bem na Europa, é preciso trabalhar. Tem que trabalhar. É simples, ele até é jornalista. Na minha opinião, olha para a tela e pensa, meu Deus, quando tudo isso vai acabar? Quando é que essa telemaratona vai acabar e vão me dar uns 2 milhões para que eu possa descansar bem depois de um trabalho bem feito? E a pessoa que está tentando ganhar dinheiro, sustentar a família ou lutar ainda mais, o que mais? Como um velho já sem noção. Ou seja, as pessoas foram para o exterior e de alguma forma, segundo ele, atrapalham os ucranianos que querem sustentar suas famílias. A lógica não é estranha para o velho. Talvez ele seja artista, mas artistas costumam ser inteligentes. Conheço alguns e não tem problema com lógica. E isso aqui? Bom, é coisa de doido mesmo. E o fato de que nosso país não prestou atenção nisso por muitos anos, isso mostra que, bom, não sei, talvez... Alguém, se não sabe, não fale. Se você não sabe dos fatos, é melhor ficar calado. Eu, que aparentemente sou ucraniano, prefiro mastigar a falar besteira. Estava interessado. E para que essas pessoas fugissem? O avô ficou subitamente preocupado. Quem é esse? O curioso é que surgem pessoas desconhecidas. É diferente quando você conhece algum figurão, ex-ministro, por exemplo. Bem, por exemplo, Omelian, esse figurão que fugiu da convocação, que de fato fugiu da convocação. Ou então Reva, ex-ministro da política social. Bem, pelo menos você já conhecia eles de antes. Mas esse aí quem é? Ou seja, aparecem os personagens totalmente desconhecidos e começam a fazer seus discursos, que deveriam, o quê? Influenciar a mente e o pensamento dos ucranianos mais vulneráveis. Mas agora todo mundo já está mais forte, já não tem tanta gente que acredita nisso tudo, ou pelo menos que ainda escuta essas coisas. Nós aqui ouvimos, mas o resto não. Porque aqui ainda tem esses generais poderosos como Krivonós e Borislav Bereza, o patriota que está no Tribáltico, na Áustria, enfim, mais um que fugiu da convocação. Eles promovem juntos a educação patriótica para a juventude. Como você tratou sistematicamente a educação patriótica entre os jovens e estudou o tema?
Sentado nos países bálticos, é fácil dizer como devemos educar os jovens desde a infância. Desde o jardim de infância, até sugerindo criar uma gravata para eles, acho que em breve vamos pendurar lá o retrato de Bandera, por exemplo, ou de alguém reenterrado, como esse Melnik. E vamos educar, vamos dizer que temos todos esses heróis, olha só. E além disso, desde a infância, dizem que é preciso ir para a guerra para lutar. Eu me lembro quando era criança, lia livros soviéticos, e em ucraniano também, aliás, ninguém os proibia, tinha uma pilha enorme. E em todos eles a ideia principal era paz no mundo inteiro. Justiça, ajudar o amigo, ajudar os vizinhos. Agora, como disseram corretamente em Irmãos também, não me canso de repetir essa citação que eram gente como a gente e viraram isso. Bem, e nós vemos todos esses personagens, eles também estudaram em escolas soviéticas, leram esses livros onde havia paz, amizade, tudo isso, e mesmo assim se tornaram assim. Ou talvez não fossem assim, ou algo os mudou. Escrevam nos comentários suas suposições sobre o que pode mudar uma pessoa e transformá-la nisso. Obrigado pela pergunta principal. Obrigado. Bem, em primeiro lugar, o poder é entendido assim, nessa linguagem não patética. Não se entende, isso é um imposto na linguagem. Imposto. Cada um com uma espingarda na mão, cada um com uma pedra e para a fronteira leste para lutar. Não se ocupa de evacuação nacional patriótica, não são jovens, está envolvido na preparação ainda. Cada um com uma espingarda na mão, cada um com uma pedra e para ser a fronteira leste para lutar. Aí sim será uma educação patriótica. Ucrânia, tio. O Ministério das Legendas deveria ser do Ministério da Defesa, enquanto o da Educação cuida da educação. O principal é ampliar o conhecimento. Obrigado ao jovem Alexei Dubrovsky. Digamos assim, das capacidades intelectuais, das capacidades cognitivas, da criatividade e de tudo mais, mas nunca do amor pelas armas. É isso que o Ministério da Educação faz. Agora está claro, lá já não é mais o Ministério da Educação, pode-se dizer, e sim o Ministério da Felicidade, por assim dizer. Mas mesmo assim, a tarefa do Ministério da Educação é educar. E é nisso que eles estão envolvidos. E isso nos dá, como se tudo fosse, a confiança das pessoas no serviço militar aumentou significativamente. Já informei Alexei sobre a propaganda do serviço militar com Dubrovsky do Estado. A divulgação está acontecendo. O quê? Vocês viram as legendas lá? E dá para comprar até 68 mil hambúrgueres com o salário? Isso foi no último, se não me engano, verão, e ainda tinha mais alguma coisa? E lá tinha uma garota que dançava. Também era uma propaganda social muito estranha. A propaganda está sendo feita. Outra coisa é que isso é pura idiotice. Bom, é isso aí. Não se esqueçam que existe a possibilidade de se aproximar do poder desse personagem e de outros através das canecas, e depois também terão camisetas do Alexei Dubrovsky. Agradecimentos ao Alexei Dubrovsky pelas legendas.